Olá, queridas. Que bom estar aqui novamente no Buscando Mais de Deus. Desejo que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. E hoje nós vamos refletir sobre uma nova porção da palavra do nosso Deus, sabendo que na Bíblia nós encontramos a história ou histórias de vários personagens. Personagens que realizaram grandes e importantes feitos, tanto na história dos seguidores da fé judaica, quanto na história dos seguidores de Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, o rei Salomão, no Antigo Testamento, que construiu o primeiro templo do Senhor em Jerusalém. Nós temos Paulo, no Novo Testamento, que em suas viagens missionárias lançou a base de várias igrejas, espalhando as boas novas de Cristo. Mas hoje, a nossa reflexão, ela está com um homem cujo grande feito, conforme está registrado nas Escrituras, parece que foi apenas orar. Esse homem não era ninguém que talvez fosse digno de menção como um rei, um príncipe ou um sacerdote. Mas a sua história, ela ficou registrada para que com ela nós possamos aprender grandes e preciosas lições. O nome desse homem era Jabes e ele aparece lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, mas em apenas 2 versículos, o 9 e o 10. E vamos lá então. A palavra de Deus diz assim sobre Jabes: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É importante, queridos, atentarmos para o fato de que a oração e a história de Jabes, elas aparecem apenas uma vez em toda a Bíblia. E justamente no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas. Esse livro de Crônicas, ele foi escrito com a intenção de fortalecer o povo judeu quando o povo retornou do cativeiro na Babilônia. O povo havia ficado 70 anos fora da sua terra. E agora, ao retornarem, eles encontravam uma situação muito diferente da que seus antecessores haviam vivido nos tempos gloriosos do rei Davi e do rei Salomão. O futuro deles, naquele momento, voltando do cativeiro, parecia desolador quando comparado com o seu passado majestoso. Então, nos 2 livros de Crônicas, o autor sagrado, ele relembra ao povo os propósitos de Deus e as futuras bênçãos que estavam por vir. Afinal, eles eram um povo escolhido e eles não podiam perder a sua identidade, não podiam esmorecer, pois, apesar dos altos e baixos, ainda esperavam que se cumprisse a promessa de Deus da vinda de um descendente de Davi que reinaria sobre eles. O autor sagrado se empenha, então, nos 9 primeiros capítulos desse primeiro livro de Crônicas, a traçar a genealogia de Judá, desde Adão até aquele momento da história. Ele fez isso para garantir que o povo não perdesse a referência das suas origens. E é justamente no meio dessas listas genealógicas que nós vamos encontrar a menção de Jabes e a sua resumida história. Nós sabemos que os judeus sempre deram muita importância aos nomes que escolhiam para os seus descendentes. E ainda hoje parece ser assim.
Esses nomes eles eram dados em geral, tendo em vista algo que se esperava daquela criança ou algo que havia caracterizado o seu nascimento. E nesse contexto, então, qual é o significado do nome Jabes? Seu nome significava dor, ou o que causa dor. Esse nome lhe foi escolhido e dado por sua mãe, como está escrito na palavra. E talvez porque ela sentiu muitas dores no parto, ou porque de alguma forma o nascimento de Jabes lhe havia provocado muito sofrimento, muitas dores. Esse era um nome do qual ninguém poderia se orgulhar. Poderia até ser entendido como uma maldição que sua mãe lhe havia lançado. Afinal, quem iria querer conviver com alguém que era marcado com o estigma de causador de dor? Jabes tinha tudo para ser um homem traumatizado, depressivo e fracassado. No entanto, ao invés disso, a Bíblia nos diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele brilhou mais do que seus irmãos. Ele foi o que mais se destacou. Mas o que Jabes, o que ele faz, afinal, que reverte essa situação inicial de propensão ao fracasso e esquecimento, quando herdou um nome com uma conotação tão ruim? Jabes, ao contrário do que se possa pensar, ele não procurou uma saída na lei, tentando mudar de nome. Mas ele clamou ao Deus de Israel, pedindo que Deus o abençoasse. Ele não procurou solução para a sua vida em nada, nem em ninguém deste mundo. Ele preferiu confiar em Deus e a ele levar a sua oração pedindo muitas bênçãos. Em contraste com o que sua mãe terrena havia feito, praticamente amaldiçoando-o com um nome de significado tão constrangedor, seu pai, que está nos céus, certamente o abençoaria. E então ele buscou a Deus com fé. Depositou em Deus todas as suas esperanças, pois sabia que para Deus nada é impossível. Quando Jabes clama ao Deus de Israel, ele pede que Deus o abençoe muitíssimo e que lhe amplie os limites. E como ele se destacou entre seus irmãos no relacionamento com Deus, somos levados a crer que essa ampliação de limites, esse crescimento, essa prosperidade que ele pediu, se referisse não somente à vida material, mas também à vida espiritual. E aqui eu acho importante, queridos, entendermos que não é errado buscarmos a Deus com pedidos que venham a abençoar a nossa vida material. O errado é tentar barganhar com Deus, dando ou fazendo isso se Deus der ou fizer aquilo. O errado é, como Tiago fala em sua carta, não orar. Ou então, orando, pedir coisas para o nosso próprio deleite, sem nos darmos conta se elas estão de acordo com a vontade de Deus ou se são apenas para satisfazer as nossas vaidades pessoais. Quando Jabes pede que Deus amplie os seus limites, que lhe acrescente prosperidade material e espiritual, ele faz isso com verdadeira fé. E ele não para aí, não. O seu pedido seguinte é para que a mão de Deus estivesse com ele para livrá-lo do mal. Ele não quer só a bênção, mas ele quer relacionamento com o Deus da bênção. E na minha opinião, então, queridos, esse é o segredo da oração de Jabes. Em sua oração, ele contemplou, ele desejou aquilo que Deus mais deseja, que é estar conosco. Ele não simplesmente pediu a bênção, como a maioria de nós faz, mas ele pediu que Deus estivesse com ele no caminho que viria ao usufruir dessa bênção. Ficou claro que Jabes buscava mais do que simplesmente receber algo de Deus.
Ele desejava a presença de Deus em sua vida, guiando-o, protegendo-o e livrando-o do mal. Aliás, um pedido que Jesus também menciona quando ensina os seus discípulos a orar o Pai Nosso. Jesus diz: mas livra-nos do mal. Afinal, nós podemos pedir a ação de Deus quando o mal vem sobre nós, mas mais sábio é pedir que nem venhamos a ser atingidos pelo mal, pois assim ficaremos livres das aflições que poderá nos trazer. É claro que aqui fica implícito que devemos fazer a nossa parte, nos apartando do mal, pois Deus sempre fará a dele. No entanto, se nós falharmos em nos mantermos longe do pecado e da maldade do mundo, certamente sofreremos as consequências das nossas escolhas. Deus certamente pode falar com nossas mentes, nos mostrando o caminho certo a seguir. Mas se não lhe dermos ouvidos, somente arcando com as consequências é que aprenderemos a ouvir a voz de Deus. E essas, então, são algumas das lições que podemos aprender com o feito tão comum, tão simples, mas tão significativo desse homem, cuja oração agradou a Deus e que por isso mesmo foi atendida por ele. Antes de terminar, queridos, é importante nos lembrarmos que não devemos usar essa oração como uma reza, ou seja, repetir as mesmas palavras de Jabes ao orar a Deus. Porque, como vimos, o importante não foram as palavras ditas, mas a intenção do coração que gerou tais palavras. Jesus nos alerta que, ao orar, não devemos fazer vãs repetições, mas abrir o nosso coração ao Pai, buscando proximidade e intimidade com Ele. Pois é esse relacionamento, essa presença, esse compartilhamento que verdadeiramente agrada a Deus e que pode fazer a diferença nas nossas orações, atuando também em nosso favor, no sentido de uma transformação e amadurecimento espirituais que vão muito além do atendimento aos nossos pedidos. Queridos, que nós possamos aprender a orar de forma a agradar a Deus, como Jabes fez. Esse é o meu pedido para todos nós, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e até uma próxima vez.